Boa tarde, sétima séries. Cá estamos nós mais uma vez, hoje para encerrar esse ciclo desse gênero textual, do gênero poema, né? Nós estamos trabalhando ele já há 3 aulas, se não me engano. Então hoje chegou o dia de produzir, né? Nós já discutimos bastante sobre ele, fora bastante explicado, fizemos bastante atividades, né? E eu acredito que vocês já tenham internalizado o gênero de forma completa. Mas, né, sábado que nós tivemos aquela semana de folga, eu entendo que vocês aí têm uma certa dificuldade de lembrar das coisas. Dessa forma, eu vou fazer aqui uma recapitulação dos conceitos básicos para que vocês consigam produzir o seu poema, tá? Então vamos lá, vou só retomar, trazer aqueles conceitos do que é o poema, da estrutura dele. Eu acredito que a grande maioria saiba, mas você que não se lembra, né, vai ser bem legal que você vai se lembrar, ou você que sabe vai reforçar ainda mais aquilo que você já sabe. Então, sem mais delongas, vamos lá, né, a estrutura base do poema, do que o poema precisa, né? Do que o poema precisa? Eu falei isso aqui várias e várias vezes, tá até um pouco maçante, né? Deixa eu só mudar aqui pro meu outro esqueminha. Do que o poema precisa? Você já está careca de saber que ele precisa de dois itens primordiais. Quais são eles? O poema precisa de verso, o poema precisa de estrofe. Claro, há outros itens, como eu te disse. Há o ritmo, há a rima, há a metrificação, né? E outros demais. Só que o básico do básico para você escrever é isso aqui. Você precisa de verso e precisa de estrofe. E graças a Deus você já sabe o que é verso e já sabe o que é estrofe, né? Verso é cada linha. Note aqui a setinha apontando para a linha. E estrofe é o conjunto das linhas. Lembra que eu ainda falei? Toda estrofe ela vai vir separada por um espaço, né? Então você tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, né? Quatro linhas, ou seja, cada linha se chama verso. Então, esse conjunto aqui, ó, de linhas se chama o que? Estrofe, né? Note que eu fiz aqui o mesmo que está exposto aqui embaixo. Então, essa estrofe aqui era uma estrofe com quantos versos? Você acabou de contar as linhas. É uma estrofe com 4 versos, não é? Caso você queira escrever uma estrofe de 3 versos, pode. De 2, pode. É livre, né? Você coloca quantos versos você quiser na sua estrofe, né? Então, lembra, quando você for passar de uma estrofe para outra, você tem que deixar esse espaço aqui, ó, tá? Olha aí que bonitinho que fica o espaço, ó, bem definido, né? Você tem aqui, ó, a primeira estrofe, a segunda estrofe e a terceira estrofe. E de uma estrofe para outra tem esse espaço aqui, ó, mostrando, né, diferindo elas. Então não esqueça, verso é cada linha, estrofe é o conjunto de linhas, ou seja, o conjunto de versos, ok? Só para você lembrar. O segundo item aqui são 3 características que eu quero mostrar para vocês do poema. Quais são essas características, né? Primeiro, quanto aos versos, né? Como eu disse para vocês, posteriormente eu vou explicar isso porque é um pouco mais complexo e vai confundir a cabecinha de vocês, né? Mas olha só, os versos e as estrofes, elas vão se classificar de acordo com alguns itens, tá? Por quê? Porque eu posso chamar versos, tem 4 nomes para eles. Só que nós não vamos fazer isso no nosso poema, tá? Relaxa, só para vocês já saber. Eu tenho os versos regulares, os brancos, os livres, tá? São 3 tipos. Perdão que eu falei 4 porque eu contei as linhas. Então, olha só. Cada verso desse aqui tem a sua especificação. Os versos regulares são aqueles com métrica e com rima, né? Os versos brancos são os que têm métrica, mas não tem rima, né? Como eu disse, eu não expliquei métrica para vocês porque é um pouco complexo. No futuro próximo eu explicarei. E os versos livres, como o próprio nome já diz, eles não têm métrica e não têm rima, tá? Isso aqui, como eu disse, é para você saber, mas nós não vamos fazer, tá? Quando você for produzir o seu texto agora há pouco, isso aqui não vai se aplicar, ok? Já quanto às estrofes, também tem classificação, tá? Cada estrofe tem uma quantidade de versos, não é isso? Pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim.
Então, cada estrofe, de acordo com a quantidade de versos, ela vai ter um nome. Por exemplo, aquela estrofe que nós vimos aqui atrás, ó, ela tem quantos versos, né? Ela tem, ó, 1, 2, 3, 4. Como é que uma estrofe de 4 versos é chamada? Então, olha só, uma estrofe, ó, com 4 versos é chamada de quadra ou quarteto, tá? Quadra ou quarteto. Então, de acordo com a quantidade de versos na sua estrofe, ela vai ter um nome. Se fosse uma estrofe só com 2 versos, uma estrofe só com 2 linhas, ela seria chamada de dístico. Se fosse uma estrofe só com 3 linhas, com 3 versos, terceto, e assim por diante, ok? Outro item primordial que você vai colocar no seu poema quando você for produzir são as rimas. Eu também falei para você o que é rima, só que aqui eu trouxe uma definição nova do Duarte, tá? Ele diz o seguinte, ele diz que a rima se caracteriza pela semelhança sonora das palavras, podendo ser retratada no final, no interior dos versos e em posições variadas. Então, olha só, as rimas são o que? São palavras que têm o mesmo som, por isso que, ó, semelhança sonora, tá? As palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo valor sonoro, elas fazem o quê? Elas rimam, tá? Lembrando que não, mais uma vez, não são aquelas rimas que vocês assistem lá no Facebook, sei lá, aquelas batalhas de rima, tá? São palavras que têm o mesmo valor sonoro. A exemplo disso, eu tenho aqui, ó, 3 exemplos, ó, o exemplo A, o exemplo B e o exemplo C. Vamos aqui, ó. Primeiro, ó, eu tenho aqui, ó, quantos versos, ó? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, né? Tenho 4 versos. Então, essa aqui é uma estrofe de 4 versos, ok? Então, preste atenção uma coisa. Todas as últimas palavrinhas aqui, ó, você vai sublinhar elas para você identificar as rimas, ó. Sublinha todas elas, ó. Então, olha só. Pensa o trabalho que dá escrever um poema rimado, porque você, além de ter que encontrar palavras que rimam uma com as outras, você tem que encontrar palavras que fazem sentido com o que você está escrevendo. Então, olha só, inunda casa com nunca, porque olha só, o mesmo valor, ó, inunda nunca, ainda linda, né? Então, perceba como tem o valor de sentido igual, ó, inunda nunca, ainda linda. Viu? Tem valor sonoro igual. Você percebeu que essas rimas, elas estão, ó, entrelaçadas, né? Tá uma na primeira, aí a que casa com ela tá na terceira, e assim por diante, né? Mas isso aqui é só a posição das rimas, depois a gente vê isso. Olha o exemplo aqui B comigo, ó. Atento, tanto, encanto, pensamento. Então, olha só. Atento vai rimar com quem? Com tanto ou com encanto? Com nenhum dos dois. Atento rima com pensamento, ó. Atento, pensamento. Tanto, encanto, né? Viu como nesse exemplo B, o escritor, né, ele preferiu colocar as suas rimas em uma posição diferente. Tanto faz a forma que você coloque elas para mim, né? Por quê? Porque eu falei que é livre. E olha só o último exemplo aqui, ó. Noturnos, soturnos, solidão, canção. Então você percebe aqui que ele já colocou de outra forma, ó. Noturnos casa com soturnos, solidão com canção, tá? Então lembra, rima são palavras com o mesmo valor sonoro, ok? Por fim, deixa eu mostrar para vocês aqui um poeminha similar ao que vocês vão produzir para mim hoje, porque hoje eu quero que vocês produzam um poeminha com com 2 estrofes e 4 versos, tá? Bem pequeno, para não ser muito extenso. Se você quiser fazê-lo maior, com mais estrofes, à vontade, tá? Mas o mínimo é isso aqui, ó. Um poeminha de 2 estrofes com 4 versos, né? 2 estrofes, aqui, ó. A estrofe 1 e aqui a estrofe 2, né? Ambas com 4 versos, 4 linhas, ó. Tá vendo? Esse, desculpa, é o exemplo que eu tenho para vocês. Deixa eu mostrar só a atividade aqui, que é a produção de texto, né? A atividade que eu tô falando só por falar mesmo. Então leia atenciosamente, eu já estou explicando aqui, mas leia mais uma vez, tá? Porque olha só, o que eu coloquei aqui, ó.
Antes de escrever o seu poema, o que você tem que fazer? Você vai definir qual será o seu tema para escrever. Sobre o que você quer escrever? Sobre amor, dor, sofrimento, vida, enfim, qualquer coisa. O tema é seu. Sobre o que você vai escrever o seu poema, tá? Melhor, sobre o que você quer falar, tá? Primeira coisa, escolha um tema para escrever. Depois que escolher o seu tema, você vai seguir as instruções específicas aqui, ó. Por quê? Porque você tem que se lembrar dos elementos que compõem o poema. Quais são? Estrofe, verso e rima, né? O seu poema precisa ter o quê? Estrofe, verso e rima. O que eu pedi aqui, ó? Faça um poema com 2 estrofes, em maiúsculo e negrito, e 4 versos, tá? Pode fazer maior? Pode, mas o mínimo é esse. 2 estrofes, cada estrofe com 4 versos. O que eu estou dizendo aqui também, ó, no terceiro item? Deve haver ao menos 2 rimas no seu poema, tá? Eu quero pelo menos 2 palavrinhas rimando no seu poema. Pode fazer todo rimado, professor? Pode, mas eu quero pelo menos 2, tá? Terceiro item, cuidado com as margens, tá? Lembrando, escrever até o, né? Se você for fazer assim maior, né, escrever até o fim da linha. Porque tem gente que ultrapassa a linha e faz aquele reboco, só para lembrar, tá? Quinto item, observar atentamente a ortografia e a pontuação, né? Tem dúvida da escrita da palavra? Vai no dicionário. Você tem um dicionário online. Procure a palavra, não escreva errado. E, por fim, texto à caneta, tá? A caneta. Eu coloquei aqui o exemplo mais uma vez, ó. 2 estrofes, cada estrofe com 4 linhas, ó. Tá vendo, ó? Primeira estrofe, 4 linhas. Segunda estrofe, 4 linhas. Vamos supor que você quer fazer mais uma estrofe. Pode fazer? Pode. Quer fazer mais uma estrofe? Pode escrever? Pode. Vamos supor que você goste muito de escrever. À vontade, tá? Mas o mínimo é esse aqui, ó. 2 estrofes, cada estrofe com 4 linhas. Ok? Mas claro que isso só se eu desenhasse. E tecnicamente eu estou desenhando, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E vamos lá, porque eu espero poemas com bastante sentimento e poemas bem escritos, tá bom? Então é isso. Até mais. E lembrando mais uma vez que dúvidas eu estou à sua disposição. Um abraço.